Meus amigos, importunação sexual. Este crime não existia até 2018. Vejam bem, quando um indivíduo passava a mão em uma mulher, apertava os seios dessa mulher, dava um beijo furtado, não é? Aquela mulher está passando na minha frente, eu vou lá, pulo na frente dela e dou um beijo furtado. Né? O pessoal fala beijo roubado, mas não teve violência ou grave ameaça, então não poderia usar essa palavra. Quando acontecia isso, ao invés de nós codificarmos uma ocorrência como estupro, que tem uma pena muito grande, essas ocorrências eram tidas como importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção penal, prevista na Lei de Contravenções Penais, que prevê uma conduta muito pequena, uma pena muito pequena. Então ficava, né, uma situação que acabava por não gerar a devida penalização para aquele autor. Que muitas vezes a contravenção penal, né, por ter uma pena muito pequena, a prescrição também é um prazo pequeno, então esses autores acabavam se vendo beneficiados pela prescrição, em muitos casos. O legislador, atento a isso e observando a crescente em termos de problemas dessa natureza, e agora principalmente em trem, metrô, ônibus, aonde vários autores, aproveitando-se daquela situação de estar superlotada o ônibus, né, o homem principalmente se aproveitava da mulher, encostava na mulher, por vezes ocorria dele encostar e se masturbar. O legislador, atento a isso tudo, vem e cria em 2018, através da Lei 13.718, o crime de importunação sexual, que é o 215A. Importantíssimo, perfeito? Para as nossas provas, porque é uma atualização muito recente. Praticar contra alguém, ou seja, homem ou mulher, e sem a sua anuência, sem a sua concordância, sem o seu desejo, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiros. Então, senhores, neste caso, o autor quer satisfazer a sua libido, o seu desejo sexual. E para satisfazer o seu desejo ou de terceiros, né? Porque tem aquele indivíduo que gosta só de olhar, de ver. O desejo sexual dele está no ver. Então ele, de repente, pede para um indivíduo praticar o ato para ele poder ver e ter o seu desejo sexual satisfeito. Então, neste sentido, senhores, aquele indivíduo que não usa de grave ameaça ou de violência para praticar o ato libidinoso, que essa é a conduta do estupro, mas aquele indivíduo que não pratica essa violência, essa grave ameaça, mas que mesmo assim pratica uma conduta sem a concordância da vítima, ele cai aqui na importunação sexual. Então é um maníaco do ônibus, perfeito? Que não usa de violência ou grave ameaça, mas ele está ali se esfregando atrás da vítima, da mulher que está em pé, perfeito? Num dado momento, existem várias ocorrências que esse indivíduo ele se esfrega e inclusive se masturba naquele ônibus lotado, naquele vagão de trem lotado. Então, ele não poderia deixar de ser penalizado, até porque essa conduta é crescente. E também eu não poderia falar em estupro, porque a pena
é muito alta e esse indivíduo não praticou uma conduta mediante violência ou grave ameaça. Perfeito? Então vai cair aqui. O indivíduo que passa a mão numa mulher, por exemplo, que tá passando na sua frente numa rua, vai cair tudo aqui, ó. E a pena? A pena agora, meus amigos, ela é mais pesada do que aquela prevista lá na contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Agora eu tenho uma pena de 1 a 5 anos. Perfeito? Então esse indivíduo agora sem tirar na pele. Ok? Vejam bem, esta lei, meus amigos, o que ela faz? Ela acaba por revogar a contravenção penal do artigo 61, que é a importunação ofensiva ao pudor, e que vinha prevista assim, importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor, olha a pena, multa a ser aplicada. Perfeito? Então, por conta dessa pena muito pequena, e que por vezes caía na prescrição, o que acontecia? O cidadão acabava sendo estimulado a praticar essa conduta, a ter a sua satisfação do desejo sexual preenchida, porque ele não via correspondente penal para o impedir a praticar esse ato. Agora, com a pena de 1 a 5 anos, ficou possível ser apenado esse indivíduo. Então, a contravenção já foi revogada por esta lei. Perfeito? Outra coisa que é importante aqui é que este crime, importunação sexual, ele não pode se confundir com o crime previsto lá no 233, que é o ato obsceno. Aquela situação onde o indivíduo sozinho senta numa praça pública e se masturba. Por quê? Porque quando eu falo em ato obsceno, na verdade, o ato obsceno ele não tem uma vítima específica, uma pessoa específica, como tem o crime de importunação sexual. Ok? O ato ofensivo, ele ultraja, ele choca, ele causa esse choque todo nos frequentadores no genérico. Então, o ato obsceno não tem nada a ver com a importunação sexual que tem vítima definida.